Então, hoje o tema da nossa aula é a análise dialógica do discurso. Então, é uma aula todinha para suportar a atividade sugerida para esse curso, tá? Hoje a gente vai compreender o dialogismo a partir da incorporação pelo enunciador de vozes de outros, né, no seu próprio enunciado. Então, para isso, a gente vai estudar os seguintes conceitos bakhtinianos. Primeiro, uma questão muito importante, muito cara para o Bakhtin, que é a autoria e o autor, as relações do autor com o herói. Vamos estudar os discursos de outrem que são incorporados pelo autor no texto, né, as citações abertas e tal. Os gêneros do discurso para Bakhtin. E aí nós vamos mergulhar nos princípios metodológicos, que é como eu vou mostrar para vocês, sugerir, né, alguns caminhos para se fazer uma análise dialógica de um discurso a partir de um texto, tá? Então, questões sobre a autoria e o autor-narrador. O Bakhtin, ele olha para o autor a partir das relações do processo de autoria. E ele vê a autoria como uma relação que conecta o sujeito criador ao objeto criado e aos valores da vida social. O tema do autor e da autoria está presente em quase todos os trabalhos de Bakhtin, todos. Ele menciona a questão do autor. E os fragmentos que estão aqui nessa apresentação, eles foram tirados do Autor e o Herói na Atividade Estética, e que está naquele livro da Estética da Criação Verbal, que é um livro que foram compilados vários textos do Bakhtin, que está na bibliografia de vocês. Os estudos de Bakhtin sobre a autoria envolvem a sua elaboração filosófica, e isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente vai falar sobre o ato responsivo, responsável, que acontece a partir do discurso. Então, esse conceito de autoria é muito importante porque nós, de alguma forma, somos todos autores, criadores, né? Na nossa postura de realizar discursos na nossa vida. Muitos estudiosos, né, da linguagem, da retórica, etc., estudaram a questão da autoria e do autor. Mas qual é a grande contribuição do Bakhtin? Aonde ele se destacou nesse estudo, né? Foi para a posição, que eles falam, posição axiológica. Toda vez que vai axiológica é conjunto de valores, são os valores, né? Então, a posição valorativa do autor-criador que se realiza no objeto artístico. Então, essa posição valorativa, né? Ele está sempre olhando os valores que foram, e ora valores éticos, ora estéticos, e ora cognitivos mesmo, né? Espera aí que não está indo aqui. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Que deu uma parada aqui. Perfeitamente. Então, primeiramente, para a gente entender o que é a questão da autoria para o Bakhtin, é importante a gente compreender essa distinção aqui. O autor, ele diz que tem o autor-pessoa, que é diferente do autor-criador. O autor-criador, o autor-pessoa é aquele que é capaz, a partir da escrita, trabalhar a linguagem de fora dela e produzir um texto. Essa é a pessoa. O autor-pessoa, ele tem uma imagem social, que é feita dele enquanto ele é um produtor de vários objetos artísticos. Então, um autor de novelas, um escritor de livros, um diretor de cinema, o nome dele, a pessoa dele, enquanto autor de uma obra artística, define ele como um autor-pessoa. Mas o autor-pessoa também não deve ser confundido com o ente, com a pessoa que escreve. Então, a pessoa está lá na casa dela e, por uma questão, ela é transformada num autor-pessoa, porque ele tem uma visibilidade, mas ele também é autor-criador. O que é esse autor-criador, então, se ele não é o autor-pessoa? O autor-criador é a instância constituinte do objeto artístico.
Ou seja, ele que constitui aquele texto que foi criado. Ele dá forma a esse objeto artístico. E ele é, ao mesmo tempo, o pivô que sustenta o todo consumado nesse projeto, né, desse objeto artístico. E ele tem força para constituir o todo da obra e, ao mesmo tempo, ele dá o acabamento estético do corpo exterior do herói e das demais personagens. O que é isso? Ele está de fora do personagem para poder mostrar quem o personagem é para nós, que somos os leitores daquela obra, né? Ele não pode ser confundido com o próprio herói, ele não pode ser confundido com as personagens. Ah, mas ele pode ser o narrador? Sim, ele pode ser o narrador. O narrador se posiciona como um autor criador dentro daquela obra. Entende por que o autor pessoa e o autor criador não são a mesma instância, né? O Bakhtin, o que é essa coisa que ela está falando de corpo interior e corpo exterior? Isso são dois conceitos muito importantes para o Bakhtin na questão da autoria, né? Ele afirma que nós apenas temos, a partir do nosso interior, a percepção do corpo exterior do outro, e nunca temos a totalidade do nosso corpo exterior. O que ele quer dizer com isso? De dentro da gente, a gente não consegue nunca se ver o nosso acabamento, o nosso contorno todo. Ou você olha para a perna, ou para a mão, ou para o braço, do nosso interior, a gente não tem a visibilidade que a gente tem do nosso corpo exterior, como a gente tem do corpo do outro. Quando você olha o outro, você enxerga o corpo dele, numa completude, no que ele chama de acabamento. Pode ser contornos, pode ser limites, que a gente não consegue sozinho, sem a ajuda, né? Aí depois nós vamos ver a questão do espelho, né? E sem uma ajuda de um outro. E é a partir da perspectiva valorativa do outro que o autor criador define na obra a unidade tanto da obra quanto dos personagens e, sobretudo, na figura do herói. É o que o Bakhtin definiu como o princípio da exterioridade. Então, o que ele diz? Por causa disso, como eu vejo o outro na completude, mas não consigo me ver dessa mesma forma, né? Eu sou eu na linguagem de outro, porque o outro me vê de fora de mim, então ele me vê. E na minha linguagem, eu sou o outro. Outro ponto interessante é que isso acontece dentro do ato artístico. Quando a gente fala de que o Bakhtin tem essa perspectiva valorativa, né, quando ele estuda a autoria, é o seguinte, para ele, né, a gente sabe que a vida se dá em um complexo caldo de valores sociais. São vários valores que estão aqui na sociedade, no dia a dia, no cotidiano. Os aspectos do plano da vida são destacados da realidade pelo autor criador e são organizados de um modo novo na obra. Veja, ele não pega todos os valores que estão na vida social, mas para construir cada personagem e mesmo o próprio herói, ele pega alguns aspectos de valores da vida social que são tirados da realidade e são montados num contexto novo, numa dinâmica que ele arquiteta dentro da obra. Então, no objeto artístico, ocorre a transposição dos valores para um outro plano de valores sustentados por essa unidade que acabam por compor uma nova valoração. É o autor criador e não o autor pessoa que compõe esse objeto estético. O que significa que o autor criador já é uma construção de viés valorativo realizado pelo autor pessoa. E depois, a partir deste viés valorativo, esse autor recorta, reordena os eventos da vida dentro do livro dele. Então, o autor criador, a partir da sua posição valorativa, ele recorta eventos da vida e reorganiza eles esteticamente num conjunto. Então, o mesmo autor pessoa cria para cada objeto artístico um outro autor criador. Não é o mesmo. Mudou a obra, é outro autor criador. E aqui eu acho interessante essa frase do Faraco, que está no livro, na bibliografia também de hoje, que ele diz que esse autor criador, ele olha os personagens, o herói, mesmo todo da obra, a gente consegue perceber isso,
com simpatia ou antipatia, com distância ou proximidade, com reverência ou crítica, com gravidade ou deboche, com aplauso ou sarcasmo, com alegria ou amargura, generosidade, crueldade, júbilo, melancolia e assim por diante. Ele dá um tom para as observações dele, há um tom ali, quando ele entra de alguma maneira na obra. O autor não só vê e sabe tudo quanto vê e sabe o herói em particular, como de todos e do conjunto. E também vê e sabe mais do que eles. Vendo e sabendo até o que, por princípio, é inacessível aos heróis, né? E é esse excedente, ele usa muito esse termo, esse excedente de visão é sempre determinado e constante. E se beneficia justamente da visão e do saber. Então, é sempre dialógica essa relação, mas é um excedente, é uma instância que excede, né? Ela está dentro, mas ela excede. Então, o que o Bakhtin está dizendo assim, não é que o autor é aquele que cria o personagem, ele não está pedindo para a gente olhar a verticalidade do personagem. Ele está pedindo para a gente esquecer a verticalidade do personagem nesse momento, depois a gente vai voltar a isso, mas ver como que a costura, as relações valorativas entre o autor criador, o herói, as demais personagens, o todo da obra, as relações sociais, são construídas naquele conjunto específico, né? Então, o autor, ele sabe ver mais que o herói, não só na direção do olhar do herói, mas também nas outras direções inacessíveis ao próprio herói. É esta, precisamente, a postura que um autor deve assumir a respeito de um herói. Ou seja, o que ele está dizendo é quando você tem uma obra em que o autor, ele fala ele mesmo a partir do herói, não tem a mesma riqueza que um autor um autor criador que a gente pode, inclusive ele diz que fica previsível. Quando o autor ele realmente veste a mesma moral, vamos dizer assim, do herói, e ele fica previsível a obra para o leitor. Sabe aqueles livros que a gente lê e fala, não, parece que tudo a gente já sabe como que vai se desenrolar? É porque a gente não está vendo justamente o autor criador numa ação de plenitude que ele poderia ter. Mas quando eu falei da questão da verticalidade, né, do personagem, a gente já viu um pouco quando estudamos lá a polifonia, lembra das vozes equivalentes, né, no texto, quando a gente falou que quando os personagens para Dostoiévski, eles tinham a sua própria ideologia, eles têm a sua própria visão de mundo, ou seja, esse fato do autor também conseguir entrar dentro da visão de mundo do personagem, mas como ele está fora e ele não é o personagem, ele permite que, na diferença entre ele e o personagem, permite que o personagem, sobretudo o herói, ganhe vida própria. Quando o autor faz isso, ele diz, o Bakhtin, que o autor consegue colocar nas personagens, sobretudo no herói, essa inconclusibilidade. Muitos estudiosos dizem que o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, consegue fazer isso no personagem Riobaldo, né? Então, eu convido vocês a dar uma olhada nesse personagem. O Riobaldo, por exemplo, ele esclarece que a vida de jagunço não importa muito, mas o que ele persegue é decifrar o que é importante, o que importa é estabelecer um posicionamento que se desloca o tempo todo no romance, nunca é uma posição definitiva e acabada, né? Outra característica do inconclusibilidade do personagem, do herói, é que o seu discurso revela um sujeito que está se constituindo a partir das experiências, né? A partir dos encontros que ele vai tendo com a vida, com o mundo, com as situações, com os outros personagens, ele vai se constituindo enquanto o herói, né? Então, ele pode ser e não ser. Então, tem essa frase que eu achei interessante, fui e não fui. Não fui, porque não sou. Não quero ser. O que não entendo hoje, naquele tempo, eu não sabia. Quer dizer, olha que né, uma frase, então, o que não entendo hoje, naquele tempo, eu não sabia. O Riobaldo, por exemplo, ele nunca coincide consigo mesmo. Essa característica de não coincidir consigo mesmo, que são realmente personagens, do ponto de vista do leitor, que nos surpreendem, né? Porque você não diz assim, poxa, eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Não, porque a gente não sabe o que ele vai se encontrar e como ele vai reagir diante daquilo que ele se encontra. São os personagens ou os heróis
com esse nível de inconclusibilidade, né? Outro exemplo é a Capitu, do Machado de Assis, que ficou muito famoso, né? O fato da gente não saber se o filho era ou não era lá do Escobar, e etc. E é uma personagem com os olhos de cigana oblíqua, então, que, né, independente de outras questões, é uma personagem que ela deixa esse aspecto da gente não saber realmente o que ela vai fazer, como vai ser até o fim do romance, né? Agora, é importante ver um ponto, uma diferença, que acabamento de personagem, o acabamento do herói, não é a mesma coisa que a inconclusibilidade. A personagem ela pode ser inconclusiva, mas ela tem um acabamento, porque a gente consegue perceber esse grau dela. E se a gente perceber esse grau, esse mistério que ela tem, ou esse dinamismo que ela tem, é o acabamento que o autor-criador nos dá para a personagem que é, para nós, né, não acabada, né? Ela é no movimento, uma personagem no movimento, mas nós enxergamos que ela é uma personagem no movimento. O Bakhtin, ele diz assim, mas então como é que a gente encontra o autor-criador, né? Se ele não está na personagem, se ele não está no enredo, se ele não está na narrativa, onde que ele está? E ele diz, para encontrar o autor, assim entendido numa dada obra, cumprirá separar tudo quanto serve para o acabamento do herói e do acontecimento que sua vida constitui que é, por princípio transcendente à consciência do herói, e a partir daí determinar o princípio de unidade da atenção criadora aplicada. O depositário vivo dessa unidade que fundamenta o acabamento é o autor. É uma frase difícil, então nós vamos destrinchar essa frase, né? Aqui eu trouxe outro exemplo do herói, que é o Coringa. Eu não sei, não vou dar spoiler, não vou contar, porque não sei se todos assistiram, mas esse é um bom exemplo para a gente fazer um exercício, depois de assistir o filme, para encontrar o autor-criador. Para encontrar o autor-criador, somente conseguimos através do objeto artístico. Não dá, se você entrevistar o diretor, entrevistar o autor, né, o escritor sobre uma obra e perguntar como ele escreveu, etc., daí já é uma interpretação dele sobre aquilo, e não mais o autor-criador que só se revela para nós, e a palavra é através, porque ele atravessa todo o objeto artístico que ele desenvolve, e ele faz isso no processo, né? Mas a gente pode encontrar, o Bakhtin fala, a gente tem que observar, né? E aí, como que a gente observa? Aonde que a gente encontra? Primeiro, olhando os contornos, os acabamentos do herói, né? E olhando também o que determina a sua inconclusibilidade ou não. Então, olhar o acabamento do herói, dos personagens, porque o herói, ele vê ele mesmo, ele está na situação. Então, não é o que o herói pensa. Mas como o herói é visto na obra, aí a gente acha o autor-criador. O acabamento do acontecimento que a vida constitui. Por exemplo, tem fatos na vida, situações, opiniões, valores na vida do herói que o herói mesmo não sabe a respeito dele, né? Que a gente vê através dos outros, que o narrador, de repente, entra na história e nos fala, né? Então, o acontecimento que a vida dele constitui não é clara para ele porque ele está vivendo o acontecimento. Então, só é claro para nós por causa do autor-criador. A gente pode observar também o autor-criador na unidade que fundamenta o acabamento do objeto artístico, seja do filme ou do romance. Ou seja, tem uma unidade que liga todos eles, né? Não é a narrativa, não é o enredo, mas o que todas essas conexões que são feitas entre o herói e as personagens, é sempre... Para a gente encontrar o autor-criador, é passar a observar as relações, na verdade, né? Que muitas vezes para a gente não é o nosso foco de observação, né? E essas relações que acontecem no filme, no romance, etc., constituem um objeto acabado. Ele termina ali, né? Ele pode ser inconclusivo, pode ter um fim aberto, não importa, mas o fim aberto é o fim, né? Tudo que a gente pode observar também tudo que é exterior à consciência do herói. Então, elimina tudo aquilo que o herói diz que ele sabe, o que ele viveu, o que ele é. Vamos ver o que ele reflete, ou seja, coisas de fora que entraram no pensamento dele, de fora que eu digo, observações que ele faz sobre a sociedade, sobre a família, coisas de fora que ele traz,
E também o ato artístico que na obra é refratado. Por exemplo, eu não vou dar spoiler, mas se vocês olharem o filme do Coringa, se a gente observar, por exemplo, aspectos em que todos nós poderíamos ser o Coringa, porque aquela situação que ele está vivenciando não é só dele, poderia ser de nós mesmos, né? Ele está refratando alguma coisa para nós, o personagem. Isso que está refratando, ou seja, uma situação de um filme ou de um livro que pode estar acontecendo, sei lá, a peste, né, do Camus, é Camus que fala, né, não sei, a gente está olhando ali, para nós faz todo sentido agora, porque nós estamos vivendo uma situação de pandemia, né, então, veja, a obra refrata outras coisas, não apenas reflete. Aí, tá bom, aí vocês me falam, tá, mas, tá bom, e o escritor que faz uma autobiografia, onde o escritor, o narrador e o herói coincidem? Cadê o nosso autor criador? Para o Bakhtin, a autobiografia não é um discurso direto sobre si mesmo, pronunciado do interior da vida, ou seja, não é o relato do interior do autor criador, mas é ato de autocontemplação como se fosse no espelho. Então, é a projeção de um possível outro indeterminado me olhando. Então, diante do espelho, nunca estamos sozinhos, o Bakhtin diz. Então, no espelho, só vemos o nosso reflexo. Um reflexo que não poderia, de maneira imediata, tornar-se um componente de nossa visão e de nossa vivência do mundo. Vemos o reflexo de nosso aspecto físico, mas não vemos a nós mesmos em nosso aspecto físico. O aspecto físico não nos engloba por inteiro. Estamos diante do espelho, mas não estamos dentro do espelho. O espelho só pode fornecer o material de uma autoobjetivação, um material que não é, para ser exato, sequer um material. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer para a gente refletir sobre reflexo, né? No caso da autobiografia, o que é que eu estou fazendo ali ao escrever a minha autobiografia? Eu tenho que ter alguns pressupostos. Então, qual é o pressuposto? É como me vejo, então eu já sou um outro para mim. Aí é o autor-criador. Como me vejo sendo visto? E quem me vê enquanto me descrevo? Por quê? Vou falar para vocês. Quando a gente escreve uma autobiografia, normalmente ela é direcionada para um outro, né? Por exemplo, eu tive que fazer um memorial na época do meu mestrado. Quem já fez um memorial vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo. Eu tirei do meu memorial do meu mestrado informações relacionadas às viagens que eu fiz, que não tinham a ver com para quem eu ia mandar, e não tinha a ver com o meu objeto de pesquisa, não, né? Então, você pode dizer que o memorial tem de quando eu nasci até os dias atuais. Mas a minha vida está lá? Não. Mas aquilo é a minha vida? É. E aí eu fiz uma coisa. Eu comecei em média res, eu comecei do momento e terminei quando eu nasci. Eu inverti a ordem no meu memorial. Então, assim, esses aspectos, né, de fazer uma edição, mostra que não é simplesmente um ato interior, uma compreensão sobre si, porque de dentro de nós mesmos seria impossível a gente ter essa compreensão de todos os acabamentos da nossa exterioridade que uma outra pessoa poderia ter sobre nós. Então, nós nos transformamos numa outra pessoa imaginada e relatamos esse reflexo que nós estamos vendo num espelho. Isso que é autobiografia. Né? Então, o autor se situa fora de si. Ele vive si mesmo num outro plano, diferente da vida concreta. Né? E aí ele faz ele se torna um outro e aí escreve essa autobiografia para se ver pelos olhos do outro. Então, por exemplo, eu vi falarem dessa autobiografia da Rita Lee, e algumas pessoas comentam, né, alguns críticos comentam que ela escreveu essa autobiografia para os fãs dela, porque os fãs dos Mutantes não iriam gostar dessa autobiografia dela. Então, veja, aí só por aí a gente já percebe que mesmo a autobiografia tem seleção de fatos, né, com perspectiva valorativa. A autoria tem em Bakhtin, então, um primado de alteridade. Essa palavra é chave no Bakhtin. Há sempre um leitor e um receptor imanente.
há em toda obra autobiográfica ou memorial um desejo de ser lida por alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesma, enquanto outro, ou o meu diário, com o qual eu dialogo. Então, tem obras aí que a gente viu que tem essa característica de diário, mesmo o diário não é segundo Bakhtin, né, uma descrição fiel do interior daquela pessoa, sem levar em consideração um outro que vai ler. Né? Não é que é mentira, mas ela revela fatos, mas esses fatos, eles levam em consideração um outro que vai ler. E aí a gente, para falar essa questão da reflexão, é um outro termo que é muito usado pelo círculo de Bakhtin e pelo próprio Bakhtin, quando eles falam de reflexão e refração no discurso. Para o círculo de Bakhtin, os processos de construção de sentido, além de refletirem o mundo, tudo isso que a gente falou, de refletir o mundo, de refletir o outro, né, de como o outro me vê, etc., o discurso também refrata. Ou seja, e mesmo a obra, né, no caso de uma obra, ela refrata também, ela reproduz o mundo e ela traz outros efeitos do mundo de uma maneira múltipla, né, que pode ser interpretado de formas diferentes e múltiplas. Isso é o processo da refração. Porque a superfície que reflete, ela vai trazer um olhar, né, como ele veio. Uma superfície que refrata, ela expande, ela abre para outras possibilidades. E é engraçado, porque para o Bakhtin não há juízo de valor. O que reflete é ruim, o que refrata é bom, ou vice-versa. Mas todo discurso reflete e refrata. Reflete e refrata. Né? Então, se a gente não percebeu, é porque a gente precisa olhar com mais cuidado para enxergar esses dois processos dentro de um discurso. Aí, falando da questão das vozes na autoria. A voz do autor-criador para Bakhtin é uma segunda voz, ele chama, inclusive, de segunda voz, advinda de uma exterioridade, como a gente falou do princípio de exterioridade. É a voz de um sujeito que excede, lembra, o discurso, e que direciona o olhar do leitor para as seguintes vozes no texto: a voz do narrador, a voz do herói, a voz dos protagonistas, a voz das personagens, a voz do conjunto no objeto artístico acabado, né, em relação com a perspectiva avaliativa, socioético e cognitiva da época. Então, aqui, a gente pode retornar esse último item do conjunto objeto artístico acabado, é aquele cronotopo que a gente ouviu na aula passada, né? E eu coloquei a voz das personagens. Veja, por que eu não coloquei as vozes das personagens? Porque as vozes das personagens constituem no todo da obra uma voz. Então, veja, é como se fossem camadas, são sempre camadas. Estudar o dialogismo é ter uma sensibilidade cada vez maior para a gente perceber as várias camadas de vozes e o diálogo entre elas. Né? Então, é muito interessante, porque não tem o que está certo, o que está errado, não é essa a questão. A questão é quais os diálogos que eu consegui olhar, que eu consegui observar, que eu consegui identificar nesse discurso. Diálogos que estão dados lá, ou diálogos que estão na própria enunciação, né? E aí a gente fala, poxa, mas falando de autoria, e a questão, vamos tocar o dedo na ferida, e a questão da autoria dos textos de Bakhtin? Lembra que lá na vida de Bakhtin eu falei para vocês que não se sabe se Marxismo e Filosofia da Linguagem foi Bakhtin que escreveu ou não, e tal, tem questões relacionadas à autoria dos próprios textos de Bakhtin. E a gente tem aí nesse texto que a gente leu para a aula de hoje, a última afirmação até, que eu achei muito interessante, que o Farago conseguiu essa informação, não sei, estou replicando aqui, que ele foi questionado sobre isso em 1970, lá na década de 70, sobre a questão da autoria das obras dele, e ele disse assim, mas em qual enunciado há uma face e não uma máscara? Isto é, não há autoria. É engraçado porque ele coloca a frase toda invertida, mas a gente pensando aqui, analisando essa frase dele, esse enunciado, ele está dizendo assim, que a autoria é realmente uma máscara que o autor pessoa veste para aquela obra.
E aí, em todo enunciado, presta atenção, até a gente faz enunciados, né? Há uma face e há uma máscara da nossa própria autoria. Então, eu achei que essa metáfora da máscara, que é uma metáfora que ele gosta muito de usar, é bem interessante para a gente perceber, porque o autor pessoa veste a máscara. A máscara não é só que ela esconde o que está atrás, mas o que ela revela para quem vai olhar aquilo, né? Então, são vários, e é engraçado que essa é uma palavra que hoje está virando palavra signo, né? Porque quando eu fui procurar, coloquei lá no Google máscara, vocês não fazem ideia de quantas máscaras de Covid que apareceram na minha frente. Se a gente fizesse essa pesquisa, se eu fizesse isso aí há 6 meses atrás, colocasse máscara, apareciam as máscaras de carnaval, né? Então, vocês veem que máscara é uma palavra signo hoje para nós, né? E máscara tem vários significados muito interessantes. Só por aí, por exemplo, já era um tema legal para fazer o nosso exercício, né? Entrava pela máscara da Covid e dá para sair, nossa, nem sei. Tem uma ligação da máscara com as câmeras funerárias antigas, a máscara tem relação com a morte, e essa máscara tem relação com proteção, a máscara tem relação... Nossa, por aí é uma palavra signo que dava para fazer desenvolver aí coisas bem interessantes, né? Eu terminei sobre a autoria. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão aí, gente? Estão acordados? Estamos aqui, sim. Só um minutinho. Sheila, Sim. Todas essas características do dialogismo, da autoria que você se referiu aos objetos artísticos, é possível pensar isso em outros discursos, por exemplo, políticos ou publicitários? Uhum. Sim, perfeitamente. Essa é uma pergunta excelente, porque nós vamos falar sobre isso agora quando a gente vai abordar os gêneros, né? Os gêneros do discurso, que é também na aula de hoje. Nós vamos falar agora sobre os discursos de outrem, né? Quando aparecem citados, né? Ou visíveis no enunciado, mas depois o próximo tópico ainda de hoje são os gêneros do discurso, que estão ligados às atividades humanas, né? Então, é possível, com certeza absoluta, em qualquer, seja uma conversa do cotidiano, até grandes obras, e sempre vai ter autoria. O que o Bakhtin vai colocar é isso, que, de alguma maneira, o enunciador, o falante, ele é um autor criador, né? Então, assim, a resposta é sim. Posso? Há mais alguma pergunta, Arthur? Não, só da Sheila, por enquanto. Não, só do Matheus, por enquanto. Desculpa, Tá. não é nem da Sheila. Espera, o Matheus continua, desculpa. Pegando um gancho nessa pergunta, professora, você concorda na importância de se compreender o autor ou criador no jornalismo? Ou seja, a necessidade de enxergar na notícia como um refratamento proposto por uma emissora, instituição, um jornalista, sobretudo para se tentar fazer um entendimento maior da verdade, como foi exposto na aula anterior. É um Sim. conceito fluido, que preserva ou rompe com relações de poder, etc. Que é justamente o objeto no qual se debruça a prática jornalística. Vejo esse problema muito recorrente. Ótimo e obrigado, disse o Matheus da Comunicação UFM. Matheus, é perfeita a sua observação, até porque o jornalismo se propõe, né, uma certa objetividade, né, do autor-criador que seria o repórter, etc. Então, é possível uma objetividade total desse autor-criador, né? Então, já vem um questionamento por aí. E aquilo que você falou, tem questões relacionadas ao gênero jornalístico, né? Então, quem é considerado uma fonte para estar presente numa notícia, por exemplo? Aí a gente vai avaliar a equipolência de vozes, até que ponto não há um privilégio de uma sobre outra, ou fontes que deveriam estar numa matéria, como não é uma associação, como não é do governo, como não é, então elas não são nem incluídas, né? nem fazem parte do rol, dependendo da ideologia do repórter, não parte nem do rol de possíveis contatos a serem feitos, né? Então, assim, eu acho que sim,
Eu acho que o campo jornalístico e o gênero jornalístico é muito interessante de se usar essa metodologia de dialógica. Inclusive, alguns exemplos que eu trouxe aqui, eu peguei do jornalismo, até porque, como eu sou jornalista, né, eu me formei em jornalismo, então eu tenho afinidades com esse gênero. Então, depois a gente vai ver aqui que boas escolhas... não é boas, mas a gente pode escolher ou um gênero que a gente conhece para analisar, que tem vantagens e desvantagens, ou um gênero que a gente desconhece, né? Então, para a aula de hoje, eu trouxe algumas notícias para a gente ver como fazer a análise. Mas eu acho que sim, eu acho que tudo que você está falando é muito pertinente, inclusive sobre a questão que você falou das relações de poder, dos veículos de comunicação, aonde que eles estão inseridos, né? Dentro do contexto de produção, dentro do contexto social. Então, são vários elementos aí que um texto jornalístico, uma matéria jornalística, nos permite abordar e utilizar praticamente 100% dos conceitos que a gente abordou até hoje, né? E até o fim da próxima aula. Vou seguir, tá? Maravilha, fechadíssimo. Agora aqui, gente, esse daqui eu vou passar mais rápido, porque, na verdade, isso eu acho que não são conceitos difíceis, são conceitos que vocês já conhecem, tá batido, é mais para relembrar, mas o Bakhtin valoriza muito isso no Marxismo e Filosofia da Linguagem, sobretudo os discursos indiretos livres, e a gente vai ver por quê, né? Mas por quê? Porque a palavra do outro inserida no nosso enunciado não é à toa. Lembre-se que a palavra não é ingênua, e a autoria também não é, né? Não é ingênua, existe sempre uma razão para fazer essas escolhas. O que acontece? A gente falou muito de dialogismo, nós vamos entrar agora a partir de autoria, né, a partir de autoria, e agora, principalmente com esses dois tópicos que nós vamos estudar, que são a palavra de outrem, né, os discursos citados e internos presentes no enunciado, a gente vai entrar num segundo, como é que eu posso dizer assim, numa segunda área de dialogismo que o Bakhtin aborda. A primeira foi toda aquela ligada com a parte de dialogismo como constituinte da linguagem. Então, a gente começou pela palavra, que a palavra é signo, e etc. Fomos do enunciado, a gente não ignora o enunciado, porque a gente volta para ele. Então, não é que o Bakhtin fala, esquece que falou, não tem importância, só está importante a enunciação e o discurso. Não. Aquela palavra é importante que lembra, a gente tem que voltar para concretizar. Então, a gente fez aquela coisa da dialética, a gente estava no dialogismo como constituinte da linguagem, do discurso. Agora, nós vamos para o dialogismo composicional, ou seja, ele vai aparecer para nós, claramente. Então, por isso, eu não quis começar por esse, porque senão, isso aí já fica muito evidente para vocês. Aí eu quis começar por lá, porque olhar agora para isso, tendo conhecimento do dialogismo constituinte, né, da linguagem e do discurso, agora a gente vai dialetizar um pouquinho mais esses conceitos que vocês já provavelmente têm conhecimento. Então, o que é do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos diálogos que estão lá no texto, visível, aberto, escrito. Então, primeiro é o discurso abertamente citado, é o discurso direto e o indireto. E o outro é o discurso bivocal, né? Que ele está internamente dialogizado. Então, a paródia, a estilização e o discurso indireto livre, que tem um pouquinho dos dois até. Tá? Então, eu vou rapidinho. Discursos abertamente citados, ele pode ser o discurso direto e o indireto. O discurso citado é o discurso no e sobre o discurso. É a enunciação na e sobre a enunciação. É a fala da outra pessoa que entra como parte constitutiva do meu enunciado, no meu texto. E, normalmente, ele responde à pergunta, o que dizia ele ou ela? O que dizia ele ou ela? Aí, abre aspas, travessão, né? E aí, quando eu abro aspas, travessão, eu boto lá a frase da pessoa, você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda essa gente, não é? Disse ela com ingenuidade, né? Ele tem pretensões, né? Então, aqui ele cria um efeito de sentido de verdade, de autenticidade, né? Expressividade e tal.
Então, o autor-narrador, quando ele faz isso, e aí que interessa para o Bakhtin, ele está afirmando que este não é um ponto de vista só dele, mas ele tem esse ponto de vista tem uma certa autonomia, né? Só que lembre-se, ele colocou lá por alguma razão, nada ingênuo, mas uma das razões é a pretensão de autonomia dessa palavra, né? Desse enunciado. No discurso indireto, vocês sabem, é aquele que o autor, narrador, ele explica o que o outro disse. Então, normalmente ele tem aquelas conjunções integrantes, né? Ele disse que, em vez de assim, eu sorri, ele disse que sorriu, né? Os discursos bivocais são, o que eles são? Ao 2 em 1. Essa é a melhor maneira da gente decorar. São discursos onde duas vozes estão presentes simultaneamente no mesmo texto. Quais são exemplos de discursos bivocais? Intertextualidade, que é um texto dentro do outro. Então, para nós é visível que tem dois textos. A paródia, que é a desqualificação de estilo ou de um texto imitado. Só que, assim, tem que ser muito conhecido, porque senão a paródia... Ou conhecido naquele grupo, porque senão a paródia perde o sentido. Você tem que saber que um é a paródia de outro, né? E o discurso indireto livre. Por que o discurso indireto livre é bivocal? Porque ele mistura duas vozes, o autor e o criador e a personagem, ou o narrador e a personagem. Então, o discurso indireto livre, para nós, às vezes, é até difícil da gente reconhecer. A gente quase que não acha ele, porque de tão que ele funde esses dois, né? Por exemplo, intertextualidade, um texto dentro de outro. Aqui, ó, os Simpsons, né? Naquela famosa foto dos Beatles. Então, é os Beatles e os Simpsons. Um texto dentro de outro. A Mona Lisa, vocês não imaginam quanta intertextualidade eu encontrei dela. Mas, assim, tudo que vocês possam imaginar, Mona Lisa tem intertextualidade. Então, a publicidade usa muito, né? Esse recurso. Eu trouxe essas imagens para vocês verem que um texto não necessariamente está só escrito, né? Um texto pode ser imagético também, né? A paródia, que é aquilo que eu falei, é um texto que faz a desqualificação, né, de outro, normalmente é desqualificação, mas a tirinha que eu trouxe aqui, ela não desqualifica, mas ela faz uma paródia essa canção do exílio de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Então vem o Bidu e diz, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o outro diz, minha terra tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser, né? Mas esse texto mesmo do Gonçalves Dias já foi muitas outras vezes exemplos de paródias, assim, acirradas, né, contra ele. O próprio Oswald de Andrade fez, né? Então ele tinha a canção do exílio e ele fez a canção de Regresso à Pátria. Minha terra tem Palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, vocês vejam as várias apropriações, né, de uma mesma paródia de um texto que foi altamente, não só Oswald de Andrade, tem outros escritores, outros autores que fizeram paródia com relação a esse mesmo texto, né. Aí chegamos aonde a gente queria, que é no discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma marca do século XX. Não foram encontrados textos anteriores ao século XX que tivessem tido, assim, numa quantidade quanto a utilização dele tem acontecido a partir do século XX. Ele representa uma conexão integral do narrador ao pensamento da personagem. Então, às vezes, é como se o narrador lesse o pensamento sobre a personagem ou da personagem e inserisse ali no meio de uma hora que ele está em discurso indireto narrando. Ou, de repente, quando entra a fala de um personagem, ele entra explicando o que o outro pensa a respeito daquele, né? Então, ele dá explicações, e às vezes ele mesmo entra como alguém que... O Bakhtin adora quando eles fazem isso. Quando o próprio narrador entra na primeira pessoa dentro do texto. Eu que não deu tempo, e também eu tive que reduzir um pouco aqui, mas eu tinha procurado alguns exemplos em que o próprio Bakhtin, nos textos dele, sobre conceitos, que não são textos de romance, ele faz isso, ele faz um discurso indireto livre. Então, assim, é muito interessante, assim, o Bakhtin, o que ele fala para nós, ele aplica nos textos dele. Você encontra tudo isso, ele fez de propósito, não é que ele fez sem querer, ele faz de propósito, né? Todas essas instâncias que a gente analisa nos outros, os dele tem.
O discurso indireto livre, porque ele é livre, não tem marca gramatical de subordinação. Ele preserva marcas expressivas de oralidade, ele faz perguntas, ele, né, é uma interferência que tem uma certa expressividade, né? Quem faz muito esse tipo de discurso indireto livre é a Clarice Lispector. Ela faz de uma maneira que a gente não consegue identificar aonde está o discurso indireto livre, porque praticamente é inserido em toda principalmente as obras infantis dela, tem bastante, é inserido em todo o conjunto, né, da obra. É bem legal começar a procurar depois que a gente é instigado a fazer isso, né? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente ver, que é esse Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O narrador é o próprio do Graciliano Ramos, que é o Fabiano, né? É muito citado como uma obra que tem o discurso indireto livre. Eu trouxe só uma tirinha aqui para a gente ter um saborzinho do que é. Então, em que estariam pensando Zumbiu sem a Vitória? Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino, é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão, tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Vocês veem que eu nem sei aonde ele entra aqui, mas sim a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se, ela deve, quer dizer, como que sabia que ela devia ter razão? Como sabia que tinha sempre razão? Quer dizer, uma intervenção do autor criador, enquanto narrador, né, dentro de ele não está só explicando o que foi ou está só a fala, né? Esse tinha sempre razão é uma voz dele. A gente não sabe se é o narrador, né, tinha sempre razão. Quem que disse isso? Esse aspecto o Bakhtin gosta muito de observar, né? Então, algum exemplo aqui. Discurso direto. Eu preparei minha aula ontem. Discurso indireto. Ela disse que preparou a aula no dia anterior. Discurso direto. Vou ali agora para dar a aula. Discurso indireto. Ela disse que ia lá naquele momento e que daria a aula. Discurso direto. Nós estudaremos amanhã. Discurso indireto. Eles disseram que estudariam no dia seguinte. Discurso indireto livre. Naquele curso, os alunos estavam bastante responsivos. Apesar do frio, a transmissão pela plataforma Jitsi foi colaborativa, na medida do possível. O áudio não picotou, nem em razão da vulnerabilidade do sinal de internet no sítio de Pedro e seus colegas. Gostamos pra valer do curso porque as aulas gravadas foram até compartilhadas com amigos e familiares. O tema do discurso em Bakhtin instigou o debate de toda a turma pelo aplicativo. Quem não ficaria curioso diante de tantos novos e complexos conceitos? Se soubéssemos disso antes, tínhamos incluído os contatos da professora nas apresentações. Então, vocês veem aqui, eu entrei e saí com o narrador, eu me inspirei no Arthur. Viu, Arthur? Eu me inspirei em você, como você foi o meu narrador aqui, e eu entrei... me inspirei... Eu até repeti essa história. Então, veja... Às vezes a gente não consegue nem perceber aonde que aconteceu essa entrada, de tão livre que ela é. Eu não só narrei como se fosse ele narrando para alguém, como foi o curso, como eu fiz ele entrando aí, gostamos para valer, ou seja, ele se incluiu, né? Como ele fez quem não ficaria curioso? E aí, então assim, aqui é um exemplo, esse tipo né? Tem gente que pensa dessa forma, e é muito comum esse recurso a partir dos romances no século XX. Antes não se fazia isso, né? Não se fazia isso. Para nós, hoje, isso, às vezes, a gente nem sabe que está usando o discurso indireto livre. Mas para Bakhtin, então, o que importa aqui? Para Bakhtin, o que importa, o que ele está olhando aí, o que ele está valorizando aí, é a transmissão do discurso de outro num enunciado. É isso que importa, né, nessa questão do discurso indireto, direto, né, na paródia e etc. Os efeitos da transmissão. Lembre-se que Bakhtin é todo relacional, ele está olhando sempre as relações, né? Então, a transmissão da palavra de outro é, para o Bakhtin, um fenômeno a ser estudado. Não é ingenuamente que você transmite a palavra de alguém no seu discurso. E ele diz, existe diferença entre o discurso a transmitir e aquele que serve para transmiti-lo. A citação é uma reação da palavra à palavra.
né? Então, ele escolheu aquilo porque ele anteviu, né? Eu penso que se eu colocar isso, e eu percebo também como essa palavra vai ser lida, né? Trata-se, então tem esse processo de uma réplica, né, anterior. Trata-se de uma recepção ativa do discurso de outrem. E o discurso de outrem tem para o autor uma existência autônoma. É legítimo isso. Ele não faz isso, vou colocar outra pessoa aqui, porque não, ou faz parte do gênero, ou ele realmente quer incluir aquela pessoa na percepção externa daquela pessoa que ele tem, né? A transmissão leva em conta uma terceira pessoa, que é aquela para a qual se quer transmitir a palavra do outro. Então, eu quero transmitir a palavra do outro para aquela pessoa, para aquele leitor modelo, né? E leva sempre em consideração, Bakhtin, o contexto de transmissão. E o contexto leva em consideração, inclusive, o gênero, que é o que a gente vai entrar agora. Alguma pergunta sobre isso? Nós estamos bem, são 5 horas. Não, muito bem. Por enquanto, alguém tem uma pergunta para colocar na caixa? Aqui é tranquilo, né? Eu acho que essa questão é mais o discurso indireto livre, que realmente eu também sofro para encontrar. Eu sofro para encontrar, mas algumas dicas para encontrar o discurso indireto livre é, primeiro, que você realmente... Como que o narrador dá uma informação que ninguém sabia, ele acrescenta lá, ou ele se acrescenta lá, ele usa... por exemplo, algum tempo verbal em que você não sabe se foi ele mesmo que disse, você não sabe se foi o personagem ou se foi ele. Então, é uma bivocalidade da personagem que está ali, né? Não precisa ser necessariamente o herói, e o narrador. Então, ele, como se ele lesse o pensamento de algum personagem, ele interfere como sendo outro, sabe? Por exemplo, a Vitória lá, a Sinhá tinha razão, ela sempre tinha razão. Então, assim, ele sabe mais, né? E o Bakhtin, ele gosta de observar isso, porque muitas dessas intervenções, né, de discurso indireto livre, a gente consegue ver o autor-criador. É como se ele quisesse aparecer, sabe? É uma vontade dele dizer, eu participo, né, dessa forma, né? Então, eu acho que isso instiga muito o Bakhtin. Eu vou seguir, tá? Porque agora vamos para o gênero e aí vamos para os nossos trabalhos. Beleza. Então, gêneros do discurso, gente. Nossa, quando fala a palavra gênero, já é uma palavra também complicada, né? Mas aqui nós não estamos falando de gêneros, estamos falando de gêneros de discurso. Então, tem os gêneros literários, né? Como eles são classificados formalmente, o gênero dramático, épico, lírico, tem toda a história, né, dos gêneros literários, etc. Não é isso que Bakhtin está falando aqui, né? Tem um outro conceito que são os tipos textuais, né? Que é a forma como o texto se apresenta. Então, é argumentativa, é dissertativa, é descritiva, é informativa, é injuntivo. Não é isso que Bakhtin está falando quando ele está querendo dizer, trabalhar o gênero do discurso. Mas tem o conceito de gêneros textuais, que é utilizado para outras finalidades, que é onde o Bakhtin tem o seu interesse. Gêneros textuais, para Bakhtin e para todos os pensadores que estudam esse tipo de gêneros, eles são infinitos. E eles têm estilo de escrita e de estrutura própria. O que são desses gêneros textuais? Os contos, a fábula, lenda, poema, ficção científica, romance, carta pessoal, e-mail, carta profissional, currículo, telefonema, uma gravação de áudio no aplicativo, um edital, um decreto, a lista de compras, a receita do bolo, manual de instrução, código de conduta, manual de ética, piada, relato, bate-papo, mensagem de WhatsApp, tweets, hashtags, currículo, biografia que eu falei, anúncio, notícia, um texto opinativo, uma resenha, seminário, palestra, TED Talks, webinars, videoaula, vídeo de YouTube e lives. Por isso, eles são infinitos, né? Mas o que é isso, né? Para a gente entender? Eu acho que uma forma da gente entender os gêneros textuais, bem interessante, eu acho, é o Central do Brasil, esse filme Central do Brasil. Eu não vou dar spoiler, porque essa parte não vai, quem não assistiu, né? Mas é que a Fernanda Montenegro, que é a personagem, ela escrevia cartas para pessoas que não sabiam escrever. Ela ia na estação e ela escrevia. Quem não sabia escrever, ela escrevia a carta para a pessoa poder mandar a carta.
O gênero textual não é a carta escrita. É a pessoa que ditava a carta para ela conhecia o gênero. Então, a pessoa não sabia escrever, era analfabeta, mas conhecia o gênero carta. Essa pessoa pode ser analfabeta, mas ela sabe como se proceder num telefonema, como gravar um áudio, né, no aplicativo. O gênero, ele é esse modelo que a gente tem que se adequar, e ele está associado a um estilinho, né? É um modelo com um estilo que nós temos que se adequar na hora que a gente vai falar sobre alguma coisa com alguém dentro de uma esfera, né? Então, qual que é? Isso não é só Bakhtin estudar gêneros textuais, vários estudiosos estudam gêneros textuais. O que o Bakhtin se interessa nos gêneros textuais? Ele diz que esses gêneros, eles estão relacionados a uma atividade humana. E o Bakhtin, ele não vai dar enfoque nas questões classificatórias e formais desse texto. O texto jornalístico é assim, o assado, o texto publicitário é assim, a cartinha é assim, o tweet é assim, etc. Não é isso, não é só isso. Lembra que Bakhtin, ele é inclusivo. Então, ele não vai dizer não é isso. Não é só isso, né? Não é só isso. Mas ele vai olhar, e aí é que ele vai ampliar esse conceito para gêneros do discurso, né? Porque esses gêneros textuais, eles levam em consideração todo o processo de produção que constitui cada um desses tipos de gênero, que surgem a partir das relações cotidianas e das atividades humanas. Então, o gênero, ele está vinculado com a esfera de atuação. Vou dar um exemplo. Se a gente vai numa pizzaria com os amigos, quer dizer, agora não vamos, mas enfim, tudo bem, a gente ia. A gente conversa, eu vou conversar sobre essa aula. Eu vou dizer para eles, estou dando aula de Bakhtin e tal. Eu vou falar, eu não vou dar aula para eles. Eu vou ter que adequar, né, a uma conversa informal relacionada aos meus amigos. Então, o gênero vai ser conversa informal. E aí, o Bakhtin é muito engraçado, porque ele valoriza muito, porque se eu estou com amigos que me conhecem muito, esse meu gênero, conversa, ele vai ter um estilo muito, que ele chama o estilo familiar, que o outro é muito responsivo, porque eu nem preciso, às vezes, amigos que vocês têm muita intimidade, notam isso, às vezes vocês nem precisam da palavra toda para que eles respondam e entendam o que está sendo dito, né? Então, e aí, na aula, eu uso um outro gênero. Eu estou usando o gênero videoaula, estou usando PowerPoint. Se eu tivesse numa aula presencial, provavelmente o PowerPoint ia estar lá me dando algumas indicações, eu ia trazer outros exemplos, a gente ia fazer umas atividades mais dialógicas, entende? Seria uma outra... Então, a própria aula, ela ao ser transformada em videoaula, e uma videoaula online, porque não é gravada, eu já fiz uma alteração no gênero textual, né? Então, vocês vejam que não é questão de tema, não é questão do autor, não é questão, mas está extremamente relacionado com a atividade e está relacionado com a atividade com quem, né? Então, os gêneros do discurso, eles conectam a linguagem com a vida social para o Bakhtin. Os gêneros do discurso estabelecem uma interconexão da linguagem com a vida social. Cartas de amor apresentam conteúdo temático de relações amorosas. É isso que o gênero me diz. O gênero me diz que notícias apresentam o conteúdo temático de relações entre veículos de comunicação, leitores e anunciantes na produção e consumo de informação. Que tipo de relação esse gênero traz para mim? Então, gênero vídeos de youtubers apresentam conteúdo temático de relações de consumo entre a plataforma, os usuários e os produtores de conteúdo. E-mails apresentam conteúdo temático de relações entre partes que estão distantes e querem formalizar a comunicação. Piadas apresentam conteúdo temático de relações afetivas, identitárias, humorísticas. Mas eu vejo outras relações, ótimo, então entra com parte no meu diálogo e mostra que outros tipos de relações vocês conseguem perceber, né? Então, veja,
É isso que ele está nos chamando a atenção. Qual que é a interconexão dessa linguagem com a vida social? Que tipo de relações? Uma carta de amor não fala de qualquer, ela fala de relações amorosas. É de uma obviedade, assim, né, tão grande, mas a gente não vê que tipos de relações estão naquele gênero. E é isso que o Bakhtin pede para a gente olhar. Ele diz que os gêneros, o discurso, tem os gêneros primários e os secundários. Os primários, eles estão na vida cotidiana. Eles são predominantemente orais, como eu falei, a conversa, lembra? Eles têm relação com o contexto imediato, a comunicação verbal espontânea. Então, a piada, os memes, e-mails, né, que manda para amigos, não estou falando e-mail profissional, conversas informais, né, a conversa com familiares. Veja, às vezes, você não fala do mesmo jeito que você fala com seu amigo, você fala com seu pai. É engraçado isso, como a gente muda o gênero. E, às vezes, você está falando com seu pai no telefone, do lado de um amigo. Vocês já viram como a pessoa muda? Você fala, nossa, nunca pensei que ele falasse desse jeito, como é, né? Então, isso é muito interessante, porque são formas da gente identificar os gêneros textuais, né? E os gêneros do discurso, eles podem ser secundários, que ele diz que são aqueles ligados à sua vida, a uma atividade que você desenvolve, né? Então, pode ser a vida jornalística, jurídica, religiosa, política, filosófica, pedagógica, artística, científica, acadêmica, e por aí vai, né? Eles são predominantemente escritos, né? E quando são orais, eles meio que traduzem aquele estilo que é o escrito, e eles absorvem e dirigem os primários. Então, eles se apropriam daqueles primários, mas eles também devolvem, né? Então, existe um diálogo entre esses gêneros, né? Eles têm uma comunicação cultural mais elaborada. Então, eles, por exemplo, são os ensaios filosóficos, as pesquisas científicas, as notícias, as sentenças judiciais, né, os decretos, as leis, os anúncios, cartilhas, né, os livros de cartilha, os livros educacionais, os comunicados empresariais, e por aí vai, né? Então, os gêneros do discurso, eles estabelecem um vínculo intrínseco entre a utilização da linguagem no gênero textual e as atividades humanas. Eles são os enunciados vistos na sua função de interação, de relação. O gênero do discurso se constrói nas esferas de atividade, na casa, na escola, na igreja, na fábrica, na amizade. E para Bakhtin, eles não se produzem nenhum enunciado, não se é produzido nenhum enunciado fora da esfera de ação. Então, tem isso, a gente produz enunciados numa esfera de atividade, então a gente toma parte numa esfera de ação, né? E aí, ele diz que cada esfera da língua produz tipos relativamente estáveis de enunciado. E aí, todos os autores enfatizam essa relativamente, o que quer dizer. É assim, gente, por exemplo, antigamente não tinha e-mail, né? Era carta. Hoje a gente não utiliza tanto a carta, mas às vezes a gente substitui a carta por correio pelo e-mail. Quando ela foi para o e-mail, é uma carta dentro do e-mail. Né? Você vai mandar um e-mail para um amigo, não é um e-mail profissional. Só que ele é estável, mas ele já sofreu uma certa modificação. Por exemplo, a linguagem coloquial, quando é adaptada ou é levada de uma conversa para o WhatsApp, você vê que a gente às vezes coloca algumas abreviações, BLZ para beleza, VLW para valeu, esse tipo de adaptação, né? É por isso que eles são relativamente estáveis. Mas por um bom tempo, enquanto existir o aplicativo, a gente vai usar o gênero do WhatsApp, entende? Então, tem modificações de estilo, mas aquele gênero ele é relativamente estável. Quando, de repente, o aplicativo não ser mais, e a gente vai ter o celular voando do nosso lado e vai mostrar um holograma, a gente vai ter que nos adaptar para colocar a nossa imagem, né? Estou feliz, vai mandar sua cara feliz no holograma. Então, nós vamos adaptar o gênero a essa nova forma de transmissão e até de ação e de atividade humana que engloba essa nova forma, né? Então, destrinchando o conceito, o gênero apresenta o conteúdo temático das relações, apresenta a realidade concreta do enunciador, a condição comunicativa, a tomada de posição do ato de fala, a partir de uma visão de mundo, o diálogo com os interlocutores, apresenta o enunciador como participante de uma determinada esfera de atividade e se adequa a um gênero textual. Gente, nós fazemos todo esse processo simplesmente na hora que a gente fala com alguém usando determinado gênero textual. Então, olha como a nossa cabeça faz tudo isso automático, né? Todo esse processo de vinculação, relação e interação da fala ao modelo é o gênero do discurso para o Bakhtin, né? E aí, o último tópico desse item, que é a questão do estilo, que ele entra no gênero, mas não só. Bakhtin sempre não só, está sempre
né? Eu vejo aquela, que nem aqueles jovens tinham uma mania de falar um tempo atrás, não sei se vocês falam ainda, aquele só que não, lembra? Eu não sei o que, não sei o que, só que não. Ou seja, tudo pode ser, só que não. Ele, né, só que o dele é só que não sozinho, né? É junto também. O estilo é um dos componentes do gênero do discurso. Então, ele está no jornalístico, no jurídico, no científico. Mas estilo também é o conjunto de procedimentos de acabamento de um enunciado que cria um efeito de sentido de individualidade. Cria uma imagem do autor, né? Então, quando você se usa um gênero desse, porque você pode deslocar, sabe? Você pode colocar uma receita de bolo em formato de poema. Mas eu fiz isso. Eu estou dizendo para mim, minha individualidade transforma um poema, né, uma receita de bolo, um poema num formato de receita de bolo, ou vice-versa, sei lá. Entende? Então, isso daí mostra uma certa individualidade, não só a mistura de gênero, mas também criar estilos dentro de um determinado gênero. Se eu inventar uma nova palavra, né, espinafrar, espinafre, assim, de repente isso vai para o WhatsApp, todo mundo começa, então isso aí tem a ver também com possibilidades de individualidade dentro do gênero. É isso? Vamos lá, que nós temos. Vamos lá, nós temos. Opa, estamos bem. Temos 40 minutos para o último tópico, que é que a gente vai falar sobre a análise, que vai ajudar agora para a gente fazer a atividade. Tem alguma pergunta aí, Arthur? Olha, no momento nenhuma. Alguém tem pergunta, gente? É bem tranquilo, né, o gênero. Agora nós vamos olhar a aplicação disso. Quando a gente olha para o gênero, por que o Bakhtin está falando isso para nós, né? Porque a gente fazer análise dialógica, a gente tem que levar em consideração o gênero. Tá tranquilo. Então, vamos lá, vamos seguir. Obrigado, professor. Então, princípios metodológicos da análise dialógica do discurso, que é o nosso último item. Eu coloquei princípios, porque não dá para o Bakhtin a gente acabar, né? São princípios mesmo. Coloquei metodológicos, porque aquilo que eu falei para vocês, métodos são caminhos. Por se tratar de Bakhtin, diálogos são sempre caminhos possíveis, não são caminhos determinados, né? Então, a gente pode mudar de caminhos, alterar os caminhos, incluir novas rotas. E aí, o que a gente vai falar é sobre o que raio dessa análise dialógica do discurso. Eu vou mostrar para vocês um modo como eu faço. E como eu notei também em vários dos trabalhos que a gente leu aí, vários autores que nós lemos, como eu percebi que eles fazem a partir dos conceitos de Bakhtin. Então, aqui é focado nos conceitos de Bakhtin. Mas não que a análise, a gente não possa somar com ela, né? Eu acho que em algum momento vocês me perguntaram, acho que não sei quem que perguntou da questão da argumentação, né? A retórica. Então, se você vai olhar um texto, algo vai chamar a atenção naquele texto. Por exemplo, se você vai olhar o que tem nele, é o conteúdo. É uma análise de conteúdo. Se você vai olhar o que ele diz, né, é análise narrativa. Se você vai olhar como ele convence, é a análise retórica. Mas se você olhar como ele está lá, é que nós vamos olhar a análise discursiva. Só que nós não vamos olhar só como ele está lá, nós vamos olhar como ele está dialogando lá. Então, é essa análise que nós vamos fazer. Tem outras milhares de possibilidades de análise de textos, né? Mas você está parado no slide 3.4, é isso? Oi? Você foi para frente? Como? No slide que está o 3.4? Eu não mudei ainda, eu não mudei. Ah, tá bom. Eu estou nele mesmo, eu estou na introdução dele. Obrigado. Então, assim, só para contextualizar, porque, assim, quando a gente fala de análise de discurso, é isso, nós vamos olhar o que tem naquele texto que faz ele existir. Então, né? Então, o que faz aquele texto existir? Isso é análise de discurso. Aí tem várias correntes de análise de discurso. O que nós vamos olhar são os diálogos que tem lá que fazem ele existir. Isso é que Bakhtin olha, né? A análise do discurso, na perspectiva dialógica, é o quê? Primeiro, o discurso não é somente o que é dito. Então, não é o que está lá, não é somente. Mas também é o conjunto dos diálogos que o originam e os efeitos dialógicos que vão formando novos discursos. Né? Então, você veja, você nunca finaliza, você toma parte, a partir daí outro pode pegar o gancho e ir, né? Num trabalho, né, assim, eterno. Estudar um discurso pelo dialogismo é fazer parte do diálogo social a partir da sua análise. Quando você faz uma análise
você escreve essa análise, ou manifesta essa análise que você fez, você faz parte do diálogo social. Então, olha a responsabilidade. A sua análise vai se tornar um discurso possível, dentro daquele tema, daquele discurso qual você resolveu estudar, né? Então, assim, é um discurso possível que é parte do mesmo discurso que você está analisando. O autor criador da análise, ele adquire essa consciência ao estudar o dialogismo. Então, analisar um discurso dialogicamente é tomar parte no discurso social. Como nós podemos nos orientar para selecionar o discurso que nós vamos analisar na atividade sugerida, ou se a gente querer selecionar um discurso para a gente analisar, etc. Como eu começo, né? Como eu faço? Como eu observo outras pessoas. Nós não estamos escutando, paramos de escutar. Não estou escutando mesmo. Sheila? Sheila? Alô, Sheila? Será que ela desligou o microfone sem querer? Gente, desligou o microfone mesmo. Mas acho que não fui eu, né? Porque eu não consigo nem acessar. Acho que quando entra mais pessoas... Peraí. Até onde que vocês ouviram? Você estava explicando o slide com as duas... Com as duas cabecinhas, cheio de minhoquinha? Esse aí? Então, como que a gente... Aí é bem uma coisa bem prática aqui. Como a gente pode escolher um discurso a ser analisado? Então, é a partir do nosso interesse em participar de um discurso. Isso é responsividade. Então, se você... esse assunto eu quero falar. Isso é um assunto que me instiga, né? Instiga você a tentar compreender, ou convoca a sua contrapalavra. Não, eu sou contra, eu sou a favor. Então, assim, é um diálogo que faz a gente selecionar um texto aí para vocês fazerem atividade para analisar dialogicamente. É muito bom, porque isso você já identifica que você tem algo a dizer. Então, vai ajudar muito. Então, veja como até isso é legal nessa metodologia dialógica de discurso, que você não vai discursar sobre algo que você não tem uma palavra, né? Você é convidado, você aceita essa convocação para participar do diálogo. Vamos lá. Espera aí que não está descendo aqui. Agora foi. Como a gente reconhece esse discurso com o qual a gente vai dialogar? Então, como que essa pode ser essa nossa reação? Pelo estranhamento. Então, você olha um texto, estranhei. Por um forte afeto, gostei, não gostei, repudio, fiquei indignada, né? Então, se o texto gerar um afeto em você, o enunciado, é legal de estudar ele. Pelo reconhecimento de uma palavra signo, tem uma palavra que salta ali, salta. Ou pelo texto, né, que é pela manifestação do discurso. Eu gostei daquela coisa do intertextualidade, que tem lá os Simpsons, dos Beatles, o que eles quiseram dizer com aquilo, né? Então, a manifestação me interessou, o estilo do autor, né? Ou, por exemplo, pela repetição ou ausência de concretas do ato de fala. Então, eu noto que todas as matérias jornalísticas fazem isso. Essa repetição me incomoda, né? Está me incomodando. Né? Alguma coisa que acontece na sua vida repetidas vezes pode ser um tema excelente para fazer pegar uma notícia sobre isso, um texto sobre isso, essa coisa da repetição. A repetição dá excelentes análises, né? Ou que você percebeu que tem ausência de condições concretas para um ato de fala. Por exemplo, não é... Por que essa pessoa nunca tem voz? Eu nunca vi uma matéria a respeito disso. Eu nunca vi por que isso. Né? Então, são temas que interessam para a gente analisar o diálogo. Né? Então, a partir do momento que vocês selecionaram o discurso, né, o próximo passo é verificar o percurso metodológico, é o que a gente vai olhar. E a partir dos estudos de Bakhtin, do círculo, a nossa lente de observação, ela vai possibilitar a análise do quê? Olha o ponto que nós chegamos já nós estamos na aula 3, olha o que a gente conseguiu fazer.
a gente conseguiu olhar, basicamente, para 3 perspectivas dialógicas discursivas. A gente olhou na aula 1 e 2, aquilo que eu falei para você, do dialogismo constitutivo e constituinte da linguagem, a palavra signo, lembra? Os conflitos, contradições, a resposta daquilo. Tem uma outra na enunciação, né? A gente estudou a ideologia do cotidiano. Depois, hoje, na aula de hoje, a gente viu o dialogismo composicional, ele aparecendo lá, nos diálogos citados, na bivocalidade, no gênero do discurso, né? Nas aulas 1, 2 e hoje, e concluindo na semana que vem, a gente viu um aspecto intersubjetivo do dialogismo, que são aqueles aspectos que mostram a relação entre interlocutores, os interlocutores imanentes, responsividade, alteridade, né? Então, veja que a gente, além de entrar pelo enunciado, além de estudar a palavra, além de olhar a enunciação e o que faz aquele discurso surgir, aquilo lá tudo, né, usamos vão entrar esses 3 aspectos de dialogismo que a gente pode olhar. A gente pode olhar tudo isso, dar uma tese, literalmente dar uma tese, se a gente olhar todos esses elementos no mesmo discurso. Não é esse o objetivo do nosso trabalho, da atividade. Mas eu só quis mostrar para vocês que isso são todas as possibilidades juntas e cruzadas, o que vocês aprenderam. É uma cebola com várias camadas. E o Bakhtin trabalha todas essas camadas. É incrível. E aí tem mais uma. Eu sempre falo que é o 4º elemento. Né, o 4 logos. É o 4º elemento, que é o dialogismo lógico. Então, na própria lógica da dialética, há um dialogismo. Então, quando a gente começa a olhar o enunciado enquanto aparência e vai procurar ao que ele se refere, depois a gente volta nele, nós estamos no próprio enunciado promovendo um diálogo. Né? Então, assim, esse slide aqui é chave para entender o dialogismo em Bakhtin. Né? Sheila, ficou muito complicado, e agora, como que a gente vai fazer e tal? Vamos lá. No dialogismo composicional, o que nós estudamos? A gente estudou, vamos olhar nos enunciados com que outros discursos ele dialoga. A gente pode olhar se o discurso do enunciador é monológico ou se ele apresenta pluralidade de vozes. Lembra? Aquela coisa da força centrípeta ou centrífuga. A gente pode olhar o gênero do discurso, né? A atividade humana do falante, quais são as relações, né? A gente pode olhar as questões da autoria, né? Como que está o autor-criador? Tem personagens, é uma matéria jornalística com várias fontes falando, né? A gente pode observar esses acabamentos. Ou a gente pode observar que nem os dialogismos da linguagem. Qual é esse enunciado? Qual foi o ato de fala, ato de fala concreto que está na enunciação? A gente pode olhar a palavra signo que tá trazendo aí, que palavra foi concretizada. A gente pode olhar que discursos são refletidos e quais estão sendo refratados, que conflito social. A gente pode olhar, lembra que a gente fez só um exercício falando sobre significação e tema? Então, a gente pode pegar um enunciado, olhar a significação e olhar o tema que aquele enunciado se refere. A gente pode observar no enunciado a ideologia do cotidiano, ou seja, o discurso está falando visão de mundo desses enunciadores, a partir de que visão de mundo que permite eles dizerem isso daí? O discurso está dizendo uma coisa, mas qual é a visão do mundo? Qual é a ideologia que está do cotidiano? Né? Não é essa, já vamos dizer que se é um neoliberal, a ideologia é neoliberal. Não, que a ideologia do cotidiano faz esse discurso ter a sua concretude, né? Ou a gente pode olhar essa questão das intersubjetividades. Eu que falo que é intersubjetividades. Na verdade, eles dizem que é dialogismo de subjetividades, né? Mas eu acho que é porque o Bakhtin é todo relacional. Então, e a intersubjetividade, ela permite, nós vamos ver na aula que vem, que os sujeitos criem vínculos éticos, né? Então, a gente pode observar os interdiscursos, a gente pode observar os interlocutores imanentes. Então, às vezes eu estou falando todo um discurso para um determinado interlocutor que não aparece citado. Ele não aparece citado, mas meu discurso tem endereço e CEP. Vocês já viram isso? Mensagem que tem endereço e CEP só não aparece para quem é, né?
A gente pode olhar a externalidade, né? Então, por exemplo, pegar uma coisa mais artística, olhar os acabamentos, pode pegar um trecho de alguma obra, né? Um conto, ou um conto é muito grande, dá uma tese, mas assim, um texto, né? Que a gente possa analisar esses aspectos de autor e herói que eu mencionei para vocês. Ou o cronotopo, na relação autoria, né? Então, o eu aqui e agora, o autor em relação ao tempo. Então, aonde que aparece aí a realidade histórica concreta? Qual a historicidade desse acontecimento? Qual é o acontecimento histórico que permite esse discurso, né? Fazer tudo isso é muito, gente. Vocês não precisam. O que acontece aqui é o seguinte, é escolher. Ah, mas tá bom, você falou, mas como que a gente vai escolher? Dá uma dica, porque isso aí é, né, o mundo. Então, o que eu sugiro? Primeiro, assim, é a seleção desse texto, e tem duas possibilidades, assim, logo de cara. Uma é você escolher um texto cujo gênero você não está familiarizado. Então, sei lá, você pega assim, uma sentença jurídica, sei lá, uma sentença lá, 2 parágrafos, 1 parágrafo, né? Não é da minha área, né? Quem fez direito vai estar familiarizado. Estou dizendo que, no meu caso, eu não estaria familiarizada com isso. Se você escolher um texto que você não está familiarizado com o gênero, você vai ter mais clareza ou vai ter mais facilidade de compreender as relações com interlocutores exteriores, né? Que não estão... ajuda a compreender as relações com interlocutores exteriores, aos quais que não estão naquela atividade específica, você está olhando ele de fora. Então, o que acontece? Os acabamentos, para você que está olhando de fora, ficam mais definidos, porque você nota os limites. É como se você vê o aquário e a água, né? No entanto, você tem dificuldade de observar os conflitos internos, porque você não conhece aquele gênero, você não sabe as relações que tem ali. Então, você tem essas dificuldades, mas você consegue dar acabamentos. Então, você pode priorizar isso. O que aquele texto que você não conhece diz ou conversa com outros, né, dialoga, né, com outros que são exteriores a ele. Mas se você escolher um gênero que você está familiarizado, isso ajuda a você a ter mais facilidade de compreender as regras e as relações dos interlocutores inseridos naquela esfera em questão. Então, os conflitos internos são mais evidentes para você do que para quem está fora. No entanto, você vai ter mais dificuldade de observar os acabamentos, porque você não vê a água quando você está dentro do aquário. A água é invisível para você, mas você vê os peixes, você vê as relações que estão ali. Você vê as pessoas que estão fora, mas elas estão externas a você. Ali dentro você tem, né, como observar. Escolha do texto. O que eu fiz? Eu fiz um exemplo aqui. Hoje. Vamos ver só o tempo aqui, estamos dentro. Eu selecionei, como eu falei para vocês, gênero jornalístico é um gênero que eu tenho familiaridade. O gênero corporativo também é outro que eu tenho bastante familiaridade. São os dois que eu tenho, e o literário também. E filosófico. Esses 4 seriam os que eu teria mais facilidade. Mas para explicar para vocês, eu escolhi o jornalístico. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou escolher algumas notícias que me causaram um estranhamento, curiosidade, que indicavam alguns discursos, né, ou palavras que me mobilizaram de alguma forma. Eu escolhi o gênero jornalístico e entrei em portais de notícia, né, e o meu objetivo era escolher, não para fazer o exercício, eu não vou fazer um exercício aqui, isso a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai fazer um, mas o meu objetivo era exemplificar para você a escolha, porque assim, na próxima aula, vocês já podem vir com sugestões do que vocês gostariam de fazer, sabe? Textos que vocês gostariam de fazer atividade. Então, o que eu fiquei fazendo? Eu entrei lá no portal e falei, eu vou procurar algum que me dê vontade de eu compreender o enunciado, que o enunciado me chame a atenção. E como eu tinha feito a aula para vocês todinha, baseado também nessa questão do discurso direto e indireto, eu procurei, não sei por que me atraiu a atenção, o título que tivesse a citação no título. Então, eu peguei essa notícia, não deixarei, né, Jane Goodall diz, não deixarei que sujeitos como Trump e Bolsonaro me façam calar, morrerei lutando. Eu falei, poxa, compreender esse enunciado achei interessante. Então, vocês vejam que eu vou entrar, fazer análise dialógica pelo enunciado.
é uma possibilidade, porque é evidente que nesse enunciado, dentro dessa notícia, nessa matéria, eu posso fazer todas as outras. Ou o que pode acontecer, que acontece muito, gente, você entra pelo enunciado, você entra por ele. Por exemplo, eu fiz um artigo que até apresentei em congresso, que eu estava querendo analisar, foi sobre aquele incêndio lá, aqui em São Paulo, teve um incêndio no Largo Paissandu, de um prédio que estava ocupado, e foi uma tragédia, e eu resolvi analisar ali, e eu estava interessada no conflito, eu escolhi aquela notícia porque eu queria analisar o conflito social, da questão da ocupação, né, de prédios na cidade de São Paulo, foi por aquilo. Quando eu fui fazer a análise, o que vinha para mim o tempo inteiro era a ideologia do cotidiano. Então, eu tive que mudar a rota. Eu entrei por aquele enunciado. Eu explico isso na análise. Mas eu mudei a rota, porque eu encontrei, sabe o quê? Eu encontrei a judicialização da vida cotidiana. Todos os porta-vozes que eles colocaram na matéria eram ligados à área do direito. Então, assim, né? Então, o material que a gente vai analisar vai trazer coisas para nós, né? A gente vai naquele diálogo, mas ele vai dialogar conosco. E vai trazer elementos de outros diálogos que estão nele mesmo, né? Outra ideia que eu pensei, fui procurar de propósito palavra signo que me chamasse a atenção e que eu pudesse escrever sobre isso. E eu estava olhando, você viu que eu entrei em vários sites diferentes para mudar um pouco, e encontrei essa notícia falando, reconhecendo a violência. Agressão física nunca é o primeiro sinal no ciclo da violência doméstica. Me chamou a atenção essa coisa da palavra violência, né? Então, o que é a violência? Defina a violência, né? O que é a violência doméstica? A agressão é violência? A lei é uma violência? Mudar a lei usando de agressão é uma violência, né? Então, comecei a refletir, essa palavra me chamou a atenção. Então, eu falei, aqui tem uma palavra assim, como a gente viu, como vimos com a máscara, como vimos, então, assim, com gênero. Então, tem palavras que estão mais em evidência, né? E elas nos chamam, nos despertam, né? Que nem um dos que a gente estudou ali, num dos textos que a gente leu, ele fez análise, eu não me lembro qual era o autor agora, não sei se era o Paulo Bezerra, fez uma análise sobre a palavra saúde. Então, pela palavra, ele foi entrando em vários sentidos, né? O lado histórico, o lado político, o lado ideológico, etc, etc. Então, a palavra, ela é um chamariz, né? Outra forma que eu pensei é compreender discursos que estão refletidos e que refletem. Então, eu pensei, e refratam, desculpa. Eu pensei nos conflitos sociais. Então, eu fui procurar conflitos. Aí, eu não sei se porque meu sobrinho está aqui, estava estudando a ocupação do Brasil, e não sei o quê, e aí eu falei, poxa, tem essa questão dos indígenas que, pelo amor de Deus, porque tem um que é o do racismo, que está muito, mas eu quis trazer um mais, assim, eu não sei porque me chamou a atenção esse, pronto. E aí eu trouxe isso daqui, poxa, aqui seria interessante a gente entrar pelo Covid, entrar pela Amazônia, e entrar nessa questão. Mas, veja, o texto em si, quando a gente for analisar, vai trazer para nós, vai trazer o que está na enunciação, o que está nos diálogos. Não necessariamente é aquilo que eu fui buscar, mas eu fui buscar por alguma razão, né? Outro texto que eu pensei, lembra quando a gente estudou na aula passada a questão da significação e do tema? Que tinha lá a tirinha, e aí o tema era o ato concreto, e aí no tema a gente chegou no rapaz do blog, e o rapaz do blog fez tudo aquilo porque nas eleições ele tinha sofrido aquela questão lá relacionada para ele, né, que ele chamou de pós-verdade, e isso é que deu, quer dizer, eu entrei na tirinha e saí no rapaz e saí na pós-verdade, né? Um que me instigou é eu vi, na verdade eu recebi por WhatsApp essa semana, essa festa de aniversário com teste de Covid-19 para os convidados, né? Eu falei, puxa, legal, porque isso aí, em algum momento, tem aquele princípio, né, aquele primeiro ato, né, da pessoa querer fazer a festa, né? Então, isso daqui era interessante, eu me interessaria de cavocar o tema aí, o tema concreto desse enunciado, né? Onde que, né? Então, é uma possibilidade.
Ou, por exemplo, que nem a gente falou muito da ideologia do cotidiano, aí eu me atraí por essa daqui, olha, em vez de pegar o racismo num outro, pegar esse viés de ideologia do cotidiano. Então, eu imaginei, essa notícia me chamou a atenção, escolas privadas de São Paulo silenciam quando o assunto são alunos e professores negros. O que está no cotidiano disso aí, né? Tá certo que tem um aspecto de racismo, mas será? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu fiz um trabalho também de pesquisa, de análise, eu pensei que eu fosse encontrar vários elementos, assim, de ideologia neoliberal e blá, 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 e eu encontrei ideologia da competência. Tá ligada à ideologia neoliberal? Tá, mas os aspectos eram mais sutis. Não é a bandeira do que diz a ideologia para nós, mas era como eles concretizavam aquela ideologia, né? Então, como se concretiza aqui o racismo, né? O que está aqui? Então, me chamou a atenção. Mas é evidente que pode ser que, lendo a matéria, olhando todos os itens, ela não me leve nem para isso. Ela me leve para estudar a palavra. Né? Por quê? Por aí é que eu queria falar para vocês. Porque quando você olha o enunciado, ele também vai trazer para você, por exemplo, às vezes tem enunciados que repetem muito uma palavra. Ela começa... e é análise de conteúdo, a repetição da palavra. Mas a partir daquela palavra repetida, por uma análise de conteúdo, né, assim, muito simples, você estuda o dialogismo pela palavra. Às vezes eu pego uma matéria dessa e ela é inteirinha, eu vou enxergar o viés da autora, da repórter. É uma repórter falando sobre racismo que é racista. Entende? Aí eu vou mudar, eu vou para o autor. Então, veja, isso é que é muito interessante, porque o próprio enunciado vai dizer para vocês que caminho que tem que seguir a análise, né? E não precisa analisar todos, basta um conceito, né? Eu vou analisar o gênero, eu vou olhar o que esse gênero impõe, sabe? Você pode fazer uma comparação, o que esse gênero não permite o autor criador. Então, por que essa repórter, ela é simpática, mas a causa, vamos dizer, mas ela não consegue, porque o gênero não... Né, existe um conflito entre o gênero. Então, assim, esse tipo... É isso que é a atividade. Então, a gente colocou lá algumas sugestões do que vocês podem olhar. Não precisam olhar todos. Podem olhar pode fazer um mix de 2. Eu sugiro que, para a aula que vem, vocês escolhem um texto, uma matéria, não muito grande, né? Porque senão... dá para fazer uma tese, não é isso. É mais para ver se você absorveu aquele conceito que você está analisando e se você, por onde que você entrou. E cada um de vocês vai entrar de maneiras muito criativas e muito... que eu mesma estou curiosa para ver como esses textos todos, sociais, né, dialogam com vocês a partir de agora que vocês já não são mais virgens em Bakhtin. A partir de agora que, de alguma maneira, e ainda vamos continuar na última aula, a lógica de vocês já não vai ficar totalmente uma lógica metafísica, né, que propõe uma linearidade, vocês já estão começando a ter uma lógica um pouco mais dialética, mas não é exigido que vocês façam todas os conceitos aplicados, como eu falei para vocês. Se você for olhar o próprio Bakhtin no Rabelais, aquele livro enorme, ele mesmo é diferente do livro em cada um dos gêneros do discurso. Em cada um, ele se aprofunda. Então, né, não que vocês não vão... eles não têm um entrecruzamento, os conceitos, né? Mas naquele enunciado, se vocês perceberam qual conceito, né? Então, vocês vão começar mais ou menos explicando por que escolheu, mas não porque eu escolhi isso. Vocês vão dizer assim, sobre a aparência, porque aquele enunciado está aparentando isso, ele está mostrando e está trazendo isso. Aí vocês vão fazer uma análise de algum dos pontos, alguns dos conceitos que vocês perceberam ao olhar aquilo com mais carinho, o que está surgindo, vão articular com a literatura, né, com a bibliografia que eu passei, né, usar alguns autores ali para explicar o conceito, e depois vocês vão para uma reflexão, um diálogo de vocês a respeito daquilo. Quando? Quando vocês voltam novamente, depois de
analisar aquele conceito, vocês voltam para o enunciado e vocês vão ver que o enunciado já não é mais o mesmo. Depois que você fez uma análise dialógica, com a lógica dialética, em cima desses conceitos, de qualquer texto, um deles, quando você volta para ele para ler de novo, vocês vão ter a conclusão. Basicamente é isso. Na aula que vem, que é a nossa última aula, a gente vai falar sobre a materialidade do discurso. Na verdade, vai ser uma aula que a gente vai falar sobre o ato, né? O ato responsivo ou responsável. A gente vai falar sobre essa questão das intersubjetividades e da responsabilidade que você tem ao usar essa metodologia, ao perceber, né, esses dialogismos todos. E eu coloquei aqui uma reflexão sobre o ato responsivo, responsável, o papel do educador, mas aqui, basicamente, vamos fazer junto, pegar um trecho de um texto e começar a fazer junto. Nós vamos descobrir ali na hora que possíveis, né, que possíveis encadeamentos, que possíveis análises a gente poderia fazer, porque aí vocês já tendo escolhido o texto de vocês depois podem fazer sozinhos no de vocês, ou se na hora quiserem me perguntar, olha, eu tenho esse texto, ele fala sobre isso, isso, que você acha de eu abordar aqui a palavra? Porque aí, se vocês já tiverem, é bom, porque eu posso, por exemplo, se eu escolher, no caso, uma palavra, se está dentro da área de vocês, então tem gente da comunicação, tem gente da letras, pode ter, né? Cada um tem, às vezes, um conhecimento maior do que eu, das implicações que aquela palavra tem. Então, assim, eu não vou ter isso, mas eu tenho, como você observa, os diálogos, né? A partir daquele texto que vocês selecionaram, que trazem para você aquela palavra signo. Então, é mais ou menos isso que eu... Deixa eu ver como que eu tô. Tô bem, hein, Arthur? É mais ou menos isso que eu tinha. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês hoje. A Amanda e o Matheus têm duas perguntas aqui. Amanda, professora, tenho uma dúvida mais técnica mesmo. Vai ter um link para podermos enviar essa atividade? Como vai ser? Ou pode usar o mesmo critério que está sendo usado para enviar os relatórios? Obrigado. É com você, Matheus, Arthur. Sobre o exercício, podemos enviar até quando? Então, esse exercício é para enviar para fazer correção? Ou a correção será feita na aula? Como é que você pretende fazer, Sheila? Então, na aula, aí você que tem que me dizer quais são as regras. Na aula que vem, eu queria... porque, assim, eu gosto de pôr a mão na massa também, né? Não, eu acho que ele já tem os principais conceitos. Eu acho que o conceito principal que está faltando para a aula que vem é o ato responsável. A gente pode fazer uma aula bem prática, assim, sabe? Deles trazerem para mim textos que eles gostariam de analisar. Eu não sei porque quantas pessoas que vão ter, né, Arthur? Sim. Porque aí, se tiver 30... Você quer que envie para o e-mail? Oi? Então, a Samara está correta. O que é para enviar mesmo é só o relatório final. O relatório final, professora Rita, é um relatório que depois de uma semana após a aula é feito sobre os principais tópicos de cada aula. Tem até um modelo que eu posso te passar, que tem PDF, né? Coisa simples. O que a gente está discutindo aqui é saber exatamente isso, como é que a gente vai fazer com as atividades. Você prefere que eles te enviem as atividades por e-mail? Você prefere... Se eles me enviarem por e-mail, eu posso dar devolutiva para cada um, né? Pode ser. E na semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Não vou deixar eles no limbo. Porque é importante, né? Posso colocar o seu e-mail aqui? Pode. Já coloquei o e-mail aqui. E acho que aí a gente vai vendo, porque é um tipo de análise bem, assim, na hora que você vai ler um texto com esse objetivo, vocês vão ver o que vai acontecer. É algo até misterioso, né? Eu coloquei no chat aqui, gente. Depois eu vou falar para o pessoal, né, nos e-mails, né?
que eu coloquei o e-mail da professora, né? Onde vocês podem fazer, então, as atividades, manda para ela dá o feedback, não é isso? Isso. Aí você traz aí na próxima aula. Quem quiser trazer na próxima aula e perguntar para interagir um pouco, era bacana, né? Assim, eu interagia um pouco com vocês. Senão, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente fazer ao vivo e a cores, não completo, mas eu vou trazer um exemplo. Eu acho que quanto mais o pessoal mandar, mais interessante né? Mas se vocês mandarem, seria muito legal. Eu ficaria muito curiosa de ver todas essas, como vocês encontram essas palavras, como essas palavras encontram vocês, ou como que vocês percebem conflitos ou os diálogos dentro de determinados textos, e se trouxerem ainda, né, de outras áreas, era bem bacana, né? Sim. Porque o objetivo desse curso está lá, né, no programa, não é só eu passar os conceitos para vocês, mas é para vocês também terem uma perspectiva dialógica, né, em qualquer metodologia que vocês vão usar para qualquer coisa. Desde uma metodologia de leitura, alguém vai ler alguma coisa, ou etc., até para fazer uma análise, um artigo, uma redação, uma matéria jornalística, se tem alguém trabalhando como jornalista. Porque o que acontece na próxima aula, nós vamos falar isso, do ato responsável, do estilo, e como que, apesar de gêneros, apesar de todas as limitações, como que a gente consegue colocar cada vez mais nos nossos materiais, né, nossas obras, né, que a gente cria, colocar essa equipolência de vozes, né? A grande verdade a grande, vamos dizer assim, finalidade é essa. Como a gente participar de discurso, dialogar com eles, e como que a gente faz outros discursos participarem do diálogo que a gente já está inserido. Porque senão ficam sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, né? A Samara está perguntando qual seria o dia ideal, segunda-feira de 29, um pouco antes. Quando é que é esse dia ideal para eles te enviarem, para você conseguir ler com calma as atividades? Pode ler com calma, porque é terça, né? Não, se me mandarem até segunda de manhã, tudo bem. Segunda de manhã. Ok. Maravilha. Fechado. É isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Vai ser interessante. Samara agradece. É Samara ou Samara? Nunca lembro. Não sei. Samara, não? É Samara. Samara. A Samara estava em todas as aulas, né, Samara? Sim. Maravilha. A Rita também. A Rita também. A Carol também, o Pedro. Matheus. O Matheus, verdade. Estamos quase fazendo o círculo de Bakhtin desses 16 aí. A Manuela está perguntando se existe algum enlace entre Bakhtin e Gramsci. Né? Eu já ouvi dizer que sim. E tem muitos possíveis, né? Tem muitos possíveis, porque eu acho que ele tem, igual o Gramsci, essa perspectiva de que não é... Ó, tá bem 6 horas. Não é... Nós não estamos lutando com uma coisa que é um discurso que é dominante, né? Mas é uma questão de hegemonia, né? Então, assim, há espaço, há brecha, né? Essa coisa de que há brecha para outros discursos, e que esses discursos, eles aparecem, inclusive, nos dominantes, né? Então, nesse aspecto, assim, eu vejo eles dialogam muito, né? Dialogam muito, realmente. E toda a perspectiva, vamos dizer, dos estudos culturais, né, Arthur? Eu acho que eles têm muito de Bakhtin e de Gramsci. Então, assim, do que foi apropriado de Bakhtin e o que foi apropriado de Gramsci, deu para construir muito o pensamento dos estudos culturais, né? Tô falando certo aí, Arthur? O marxismo em filosofia da linguagem é de 29, né?
cárcere é de que ano? 47, né? Porque foi preso, 40. Eu não sei. O Bakhtin anterior ao Gramsci, né? É anterior. Eu não sei se o Gramsci teve acesso ao trabalho do Bakhtin. O que eu li é que, assim, que eu já li, é que se assemelham em alguns, né, alguns aspectos, principalmente nesse aspecto do sujeito, né? De um certo... no sujeito não está, vamos dizer assim, tão preso a essa razão instrumental, né? Ele tem espaços de ação. Nesse sentido é que eu vejo porque assim, o Bakhtin, muitos leram e não disseram que leram, né? Ou disseram que leram, se apropriaram, disseram depois que era o Bakhtin, ele tem muitos aspectos que são fenomenológicos, ele tem muitos aspectos, aliás, tem toda a relação autor-herói, ali o começo dele fala muito de fenomenologia. Ele também, ele tem uma perspectiva muito parecida com o existencialismo, embora ele tenha eu acho que o sujeito nele ele não nega, né, um certo individualismo, não subjetivismo, mas ele não nega isso, ele soma isso, né, também. Mas sim, eu acho que tem um enlace, é um enlace que a gente pode fazer, né, Emanuela? É um enlace que a gente pode fazer. E se você usar, por exemplo, se você fizer uma análise e usar Bakhtin e usar Gramsci, se você encontrou algum link, eles estariam dialogando. Eles não estariam numa oposição, assim, eu acho. Eu não sei que frase que vai pegar, né? Mas aparentemente estariam dialogando. A Bárbara pergunta se existe relação entre Bakhtin e a metaficção. Então, eu não sei exatamente o que da metaficção. Como assim? O que você está vendo de relação? Então, eu estou fazendo a matéria aqui no período de outono da UFV sobre metaficção, e aí a gente falou sobre o dialogismo, né, e a intertextualidade, mas, enfim, eu comecei a pensar muito também sobre Bakhtin e também sobre o Lukács e a metaficção, que eu comecei a ver muita relação, mas mais em relação ao que você disse mesmo sobre as aulas, mas eu ainda não fiz nenhuma pergunta sobre isso para a professora, então eu queria mais, era numa questão geral mesmo a pergunta, se tem alguma relação ou se é mais viagem da minha cabeça mesmo. Bárbara, se tem dialogismo, tem ligação, é assim. Agora precisa ver que relação que você quer estabelecer, entende? Aí é uma outra questão, porque, por exemplo, se você olhar só pelo aspecto da autoria, né, ou você olhar pelo aspecto do cronotopo, ou seja, os aspectos de espaço e tempo, ali você vai achar bastante relação, eu imagino. Eu não sei exatamente o que você está chamando de metaficção, né? Eu teria que entender melhor. Inclusive, se você quiser achar um texto que estabeleça essa relação e fazer ali o seu trabalho, era bacana. Aí você me manda e aí eu te dou a devolutiva, entendeu? Eu acho que seria bem bacana. Sheila, eu vou precisar desligar porque eu tenho aquela reunião, aquela live às 18 horas. Tá. Não, tá, estamos no tempo, né, Arthur? Consegui, né? Então, gente, mandem para mim quem puder. Quem não puder, a gente fala na próxima terça, ainda temos a outra aula. E vocês têm meu e-mail também, podem mandar se tiver dúvida, tal, enfim. Né? São muitas coisas possíveis aí. Muitas ligações possíveis. A autoria permite muitos ganchos interessantes.